Boa tarde. Agora sim. Boa tarde, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como que eu conheci o meu marido, como que foi surgindo, como que foi o namoro, quando que a gente decidiu que ia casar, como é que foi a programação. E conforme eu for contando aqui pra vocês, eu vou deixando umas fotos, uns vídeos aí pra vocês acompanharem, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa um comentário no vídeo, dá um like, tá bom? Se inscreva no canal, bora lá! Gente, então assim, o meu marido, que esse se chama Ruber, ele era o melhor amigo do meu primo, o Thiago. E eu e o Thiago também, a gente era muito próximos, bem... Eu já falei aqui pra vocês que a gente era muito amigos, nossos primos eram nossos melhores amigos. E o Thiago não era diferente, gente. Ele era um dos meus melhores amigos. A gente sempre foi muito grudado. E eu acho até muito estranho eu não ter conhecido meu marido antes. Ele era amigo de escola do Thiago, viviam grudados também, mas nunca tinha visto. Até que um dia eu tava lá na casa desse meu primo e meu marido apareceu lá. Meu tava na época não era, né? Apareceu lá e aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, o pessoal já começou a meio que falar assim na brincadeira, zoar e tal. Mas logo de cara eu já gostei dele, já fiquei interessada e tal. E aí quando passou tudo aquilo que ele foi embora, eu já cheguei no meu primo, né? Falei, Thiago, e aí? Gostei do seu amigo e tal. Me dá uma força aí. E aí, o meu primo e minha tia, né? A mãe dele, que conversou com o Uber e viu também que ele tinha interesse. E aí eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. E eu perto dele era muito difícil de falar alguma coisa. Ficava assim, ó, muda, tremendo, não saía, gente, eu não conseguia pensar em nada pra falar, não saía nada, juro, acho que se fosse outra pessoa, se ele realmente não tivesse interessado, eu achei que não tinha dado certo, tinha moiado ali, porque eu não conseguia falar nada, eu ficava muito tímida. E aí a gente começou a conversar pelo Facebook, porque pessoalmente eu meio que dava uma travada, né? Então a gente desenvolveu mais pelo Facebook, começamos a conversar e tal. E aí a minha tia aqui nele, né? Sempre falando as coisas pra ele e tal. E aí um dia a gente tava conversando no Facebook e aí ele pegou e falou assim pra mim: você gosta de namorar ou você tá querendo ficar e tal? E eu, tipo, assustei, né? Falei, nossa, mas já começamos a conversar agora e tal. Mas aí eu respondi, eu falei, olha, eu não sou muito de ficar, não é muito a minha onda, eu gostaria de algo mais sério. E aí ele ali já aproveitou que eu tinha respondido e já meio que me pediu em namoro, né? E aí a gente começou a namorar. Isso foi quando a gente se conheceu, era no dia 18 de agosto. A gente começou a namorar no dia 4 de setembro de 2012. A gente não tinha nem um mês que a gente tinha conhecido e a gente já começou a namorar. E aí no dia 7 de setembro, eu lembro que era um feriado, ele foi na minha casa. E eu não sei se existe isso hoje ainda, né? Mas isso é muito comum na nossa família. Ele veio e conversou com meu pai, me pediu em namoro, perguntou se a gente podia namorar. E meu pai conversou com a gente, deu alguns conselhos também. E a partir daquele dia a gente contou pra todo mundo e tal. E começamos a namorar. A gente namorou cerca de 2 anos. Na verdade, no total foram 3 anos e meio, né? Mas foram 2 anos de namoro e 1 ano e meio de noivado.
Aí quando tava perto da gente noivar, a gente acertou tudo, fizemos o nosso noivado na... Voltando um pouco, eu lembro que ele fez uma surpresa muito bonita pra mim. Logo depois que a gente começou a namorar, ele foi lá, comprou a aliança de compromisso num buquê de flor, e eu quase estraguei a surpresa. Porque, gente, tava na cara, eles não sabiam esconder, tava na cara que tinha... Eu não sabia o que que era, mas eu sabia que eles estavam me escondendo alguma coisa e que eles estavam aprontando alguma coisa. Aí ele me deu um buquê lindo com as alianças, né? Já fiquei mais boba ainda, né? Porque já tava. Enfim, voltando lá que eu tava falando, a gente resolveu fazer o nosso noivado, a gente noivou na chácara da minha avó, que ela tem ali em Arthur Nogueira. Ai, gente, olha, foi maravilhoso. Eu organizei tudo certinho, a gente já tinha todos os padrinhos certos, então a gente já conseguiu chamar os padrinhos. E a decisão de casar, gente, foi assim, bem automático. Ninguém parou assim e falou, não, você quer casar comigo? Não. A gente já começou a namorar meio que nesse sentido, pensando em casamento, tá? A gente se deu muito bem, nunca aconteceu da gente terminar nem nada, até porque a gente já conversava, né? Já falava que terminar era de vez, então terminar só em casos sérios. E a gente sempre se deu muito bem, graças a Deus. Gente, então a gente noivou no dia 23 de agosto de 2014. Foi um dia antes do meu aniversário. A gente noivou, eu ganhei muitos presentes, assim, coisas essenciais pro enxoval e tal. E foi muito legal, tenho uma lembrança assim muito boa, com muito carinho. Foi um momento muito importante pra gente também. Logo depois do noivado, eu já comecei a correr atrás das coisas do casamento. Afinal, a gente decidiu a data e faltava mais ou menos 1 ano e meio aí pro casamento. A gente casou no dia 9 de abril de 2016. E aí a gente foi em vários salões de festa. A primeira coisa que eu fui ver foi o salão, né? E aí eu fui a alguns em Paulínia, fui ver alguns aqui na região de Campinas também, que é onde eu moro. E aí, gente, a gente foi em um salão que fica em Hortolândia e chama Rosa Azul, o salão. Gente, assim, ó, vou ser bem sincero pra vocês, não foi o mais bonito que eu tinha visto, tá? Eu tinha visto outros salões que tinham chamado muito mais a minha atenção, que assim, era um espetáculo, mas o Rosa Azul, apesar de ser maravilhoso, também muito lindo, lugar maravilhoso para casamento, o que me chamou e que me fez ter a decisão, que teve a nossa decisão de fechar lá, foi o atendimento. As pessoas, quando a gente chegou lá, que a gente começou a conversar, o pessoal lá, o Herbert, mais a mãe dele, que eles é uma família, gente, lá, que faz o casamento. Cada um tem a sua função. Eu sei que a mãe dele era a cerimonial, ele e a esposa dele, o Herbert e a esposa dele, faziam a parte de fotografia e filmagem. E no salão já tinha tudo incluso, tipo fotógrafo, DJ, já tinha o buffet, era tudo junto. Eu não iria me preocupar assim com absolutamente nada. E no dia que eu cheguei lá, gente, parecia que ela tava vislumbrando o meu sonho, sabe? Ela falava com empolgação, me dava as ideias, levava a minha opinião em consideração. Então, assim, ó, o profissionalismo deles, assim, foi o que realmente me chamou a atenção, tá? E aí a gente começou a conversar e eu fechei tudo com eles. O salão, o buffet foi com eles também, fotografia. Eu fiz também um ensaio com eles. Na época tava bem na moda, mas assim, era o teste de dress. Mas o teste de dress, na verdade, é logo depois do casamento, na lua de mel, né? Você vai, leva o fotógrafo, faz lá as fotos com o seu vestido de noiva. Só que a gente fez um pouquinho diferente.
A gente fez antes do casamento, ensaio fotográfico. A gente fez no Solar das Andorinhas. Eu vesti o vestido de noiva da minha avó, gente. Vesti o vestido de noiva da minha avó. Vou deixar as fotos aí pra vocês. E no dia do casamento, geralmente sempre tem aquela retrospectiva, né? O nosso foi a filmagem de todo o nosso ensaio. Vou deixar pra vocês verem também um pedacinho da filmagem. E ficou muito, muito bacana. O lugar que a gente fez as filmagens foi muito legal. São excelentes profissionais, as fotos ficaram maravilhosas. E aí a gente deixou tudo certo com eles. Deixamos os ensaios, tudo perfeitinho, o álbum, a filmagem. Gente, assim, foi 1 ano e meio assim que eu precisava me preocupar em pagar. E algumas coisas básicas de fora, porque o essencial já estava ali com eles. Então eu não tive essa preocupação de fechar o salão com um, a decoração com outro, o buffet com outro, era tudo lá. A decoração quem fazia era a mãe dele também, a mãe dele arrumava tudo certinho. E aí, gente, eu já era apaixonada, sempre fui apaixonada pela Helena Noivas. Ficava lá olhando o Facebook dela, os vestidos que ela fazia. E aí eu fui lá e a minha avó me deu meu vestido de noiva de presente. E eu fui lá com ela pra escolher. E, gente, que profissional maravilhosa. Graças a Deus. Ela pediu pra eu ir faltando 4 meses, né? Eu ia casar em abril, ela pediu pra eu ir em janeiro. Em janeiro eu fui. Deixei tudo certinho, os modelos, o modelo que eu queria, que foi uma primeira locação. Ela fez o vestido sob medida, do jeitinho que eu queria. Então eu fui lá, deixei tudo certo como eu queria, ela tirou as minhas medidas. Quando foi no outro mês, em fevereiro, que eu fui lá, gente, o vestido já tava praticamente pronto. Assim, a parte de baixo dele tava certinho já. Ela precisou dar uma ajustada, até porque eu acho que eu perdi uns quilos, né? Ela precisou dar uma ajustada. Faltava, assim, só a parte de cima, o bordado e a renda. Mas o resto do vestido já tava, assim, já tava montado. E aí eu já fui, já escolhi a renda, já escolhi tudo que eu queria. E foi um sonho realizado. Foi, assim, perfeito do jeito que eu queria. Tudo certinho. Ela, assim, fez o meu vestido e eu sou apaixonada por ele até hoje. Às vezes eu fico olhando as fotos, fico lá babando, porque, gente, foi um sonho mesmo. E aí eu vi por fora as lembrancinhas dos padrinhos foram uma caneca que eu mandei fazer. Eu vou deixar fotos aqui pra vocês. Fiz também com a Kelly, eu acho que ela não tá trabalhando com isso mais, mas ela também fez do jeito que eu queria, colocou uma fotinha do nosso ensaio fotográfico e ficou assim, ó, muito bom. Foi do jeito que eu queria. E aí, a gente também fez, a minha sogra, ela trabalha com doce, faz pão de mel, e aí a gente fez pra colocar na mesa como lembrancinha dos convidados. Tinha foto lembrança, que foi a lembrancinha dos convidados, e tinha um mimo também que a gente fez, pãozinho de mel que a minha sogra, as minhas cunhadas, a irmã do meu marido e a minha cunhada, que é casada com o irmão do meu marido, também me ajudou a fazer. Que ficou um luxo, ficou uma gracinha, a gente colocou em cima da mesa, era o pão de mel, e por cima do pão de mel a gente colocou tule azul, que é a decoração, o tema da minha as cores da decoração era azul e branco, que é a minha cor favorita, azul, né? Então, ficou muito legal. Deu trabalho? Deu, gente, deu muito trabalho. Mas valeu muito a pena, valeu muito, muito, muito a pena. Foi um sonho, eu sempre tive o sonho de casar de princesa, e foi realizado. Foi tudo perfeito. E aí, eu fechei também com eles, porque a cunhada do Herbert, que lá do salão, ela também fazia o dia da noiva. Então ela era cabeleireira e também tinha o dia da noiva pra fechar. Então eu fechei o dia da noiva com ela. Fui lá, cheguei lá cedinho no dia do casamento. Eu cheguei lá, gente, assim, eu acho que um dia antes eu fui buscar o meu vestido, né? Ai, assim, o coração acelerado já, aquela euforia.
E aí eu já, no outro dia cedinho, eu fui pro salão, já com todas as minhas coisas, sapato que eu comprei, a coroa que veio, o acessório de cabelo que veio junto com o vestido. Eu também aluguei pra eles, da minha daminha, uma flor, porque a daminha que ia entrar com as alianças, ela era grande, já adolescente. Então não dava pra levar aquela almofadinha. E lá na Noivas tinha essa flor toda de strass que a gente colocava aliança dentro e combinou super. Ficou muito legal. Então eu já levei no outro dia cedo junto comigo. Acho que foi o meu único arrependimento, foi ter feito o meu dia da noiva sozinha. Eu acho que fazer com a mãe ou com as suas madrinhas, uma amiga, eu acho que teria sido melhor, teria ficado mais tranquila. Mas, gente, eu não tenho o que reclamar. A moça que fez o meu cabelo arrasou com o cabelo, ela mesma que fez a maquiagem, ficou maravilhoso. Assim, foi um dia perfeito. Eu tive massagem e eu lembro até hoje que a massagem doeu pra caramba, porque o meu marido trabalha no exército, né? E num dia antes do casamento ele foi trabalhar e ele esqueceu, gente, de avisar que ele ia casar no sábado. E aí quando ele foi ver, ele tava escalado pra trabalhar no domingo. A gente ia casar no sábado e ele escalado pra trabalhar no domingo. E aí a gente já tava com viagem marcada pra ir no domingo cedo. E aí ele me ligou, simplesmente falou que tinha esquecido e que não tinha mais ninguém no portão, porque era sábado, né? Não tinha mais ninguém lá. E desligou o telefone, depois eu tentava falar com ele, não atendia. E eu naquela preocupação, porque eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha ninguém perto pra me ajudar e nem pra falar nada. Enfim, deu a hora lá de fazer a massagem, fui fazer, eu tava toda tensa. Foi super dolorida, mas, gente, pra vocês verem como que o profissional era boa, que eu cheguei a dormir na massagem, mesmo com a dor, ela foi mexendo, foi fazendo a massagem, eu fui relaxando, e eu dormi, gente, na massagem. E aí o dia teve meu café da manhã, teve café da tarde, teve almoço, foi assim, ó, maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí ela fez meu cabelo, vou deixar as fotos aí que ficou muito, foi do jeitinho que eu pedi, do jeitinho que eu queria. A maquiagem eu não queria nada assim, pedi pra ela deixar o olho mais marcante. E aí o batom foi bem fraquinho, assim, bem maquiagem de noiva mesmo. E aí eu lembro que a hora que foi chegar na hora do casamento, gente, fui começando a ficar nervosa, eu não sabia o que eu fazia. E o salão, gente, ele tinha uma escada pra eu poder descer. E no topo da escada lá em cima tinha uma porta de correr e ela era toda espelhada. E do lado da porta tinha uma janelinha. Eu vou botar aí pra vocês verem. Aquela janelinha, quem tava de fora não via nada. Mas eu conseguia ver tudo que tava se passando lá dentro. Então eu assistia a entrada do noivo, assistia a entrada dos padrinhos, das floristas, assisti tudo e lá em cima eu tava assim, muito nervosa. E no meu casamento teve o DJ pra tocar as músicas durante a festa, assim, som ambiente, né? Mas durante a cerimônia, toda a minha família é músico, né? Trabalham com isso, meu marido, então a gente fechou os músicos pra poder tocar no casamento e ficou perfeito, divino. E aí eu tava vendo tudo lá de cima, super nervosa, assim, tímida por conta daquela situação, porque eu sabia que as atenções iam todas pra mim a hora que eu fosse entrar, então eu tava muito nervosa. E o medo de cair na escada, porque hoje eu sou muito desastrada, muito desastrada. Mas, aí, deu a hora da minha entrada, tava lá parada, começou a tocar minha música. E aí ela puxou a porta e a hora que eu saí na escada que o pessoal viu que eu tava lá em cima, todo mundo bateu palma e gritou, e foi assim, muito emocionante. Eu tava nervosa até então, eu ainda não tinha chorado, né? Então aí eu fui descendo as escadas devagar. E a hora que eu cheguei, gente, no meio da escada que eu vi o meu pai com o meu buquê, eu não aguentei. Eu me desmanchei em lágrimas, chorei horrores. Eu não sei porquê, até hoje eu sinto, até me emociono em falar, mas foi muito. Não sei explicar o que eu senti na hora.
que eu vi o meu pai ali parado, acho que caiu a ficha do que realmente estava acontecendo, que a minha vida tinha mudado ali. E, gente, eu ia casar. Só isso, foi a ficha que caiu, que eu ia casar, que eu estava casando. Era o momento mais importante da minha vida. E aí correu toda a cerimônia, né? Foi linda a cerimônia. Uma coisa que eu me arrependo também. Quando eu fui conversar com a cerimônia, eu falei pra ela que não ia ter cerimonial o juiz, né? Ia ser só o juiz mesmo no cartório, ia lá fazer o casamento, pronto, e acabou. Então ela falou que como era muito rápido, não tinha necessidade de colocar a cadeira para os padrinhos sentarem. Que eles, atrás do palanque onde ia ficar o juiz, ficariam os padrinhos, e que não tinha necessidade de colocar eles pra sentar. Mas, gente, eu não sei, eu acho que o juiz também ficou tão emocionado que ele falou, gente, cerca de meia hora, 40 minutos. Não tô brincando com vocês, ele falou tanto, falou coisas lindas, maravilhosas, mas assim, se eu soubesse que ele fez tipo uma cerimonialista, gente, como quando vocês vão lá, contrata, fala um pouco de como vocês se conheceram e tal, ele fez praticamente isso aí, deu vários conselhos, conversou com a gente, foi muito lindo, mas fiquei com dó dos meus padrinhos que ficaram todos em pé, as mulheres de salto alto, mas tudo bem. Outra coisa que eu me arrependi também, conversando com a minha cerimonial, ela comentou que é a parte de cumprimentar, a hora que termina a cerimônia e os padrinhos saem do local da cerimônia, né? Geralmente cada padrinho passa, abraça, cumprimenta os noivos, né? Aquela choradeira, aquela emoção. E a cerimonial deu a ideia de não fazer, porque levava muito tempo, os convidados eles se cansavam e tal, e aí a gente não fez. Só que eu acho que teria sido legal sim, hoje em dia, se eu fosse casar novamente, né, fazer de novo, lógico que eu faria os agradecimentos, porque é uma emoção sem fim. Então teve, os padrinhos saíram, então teve os cumprimentos só dos pais, né, os pais cumprimentaram, e o resto da noite, assim, foi maravilhoso, foi, assim, impecável. O casamento saiu perfeito, do jeito que eu queria, sem nada, gente, fora, assim. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente, quando a gente decide fazer uma festa de casamento, a gente tá realizando um sonho. Porque quem não tem vontade, gente, porque não tem esse sonho, não quer fazer festa, não quer fazer nada, não tem esse sonho. Mas quem quer, é uma coisa que você quer que saia tudo perfeito, nada no lugar. Graças a Deus, o meu dia saiu assim perfeito. E depois, meu marido conseguiu resolver, avisar no serviço dele que ele tava casando, pra ele que ele precisava dos dias, que a gente ia viajar no outro dia, então deu tudo certo, graças a Deus. E foi isso. No dia seguinte a gente foi viajar, a gente foi pra Balneário Camboriú. Uma viagem assim maravilhosa, a gente se divertiu muito, praia, adoro praia. Foi a melhor viagem que a gente já fez. E eu quero muito voltar pra lá agora com as crianças, né? Pra gente se divertir e lembrar daquele momento tão bom, tão mágico na nossa vida, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história. Mais pra frente também eu vou fazer um videozinho falando das minhas gestações, das crianças. E, gente, foi isso. Casamento, a gente já tem 5 anos que a gente tá junto, né? Cada dia que passa, eu tenho mais certeza que eu casei com o amor da minha vida. E, gente, não é fácil, o casamento não é fácil, tá? Como falam, não é só flores. Mas eu também costumo falar que não é só espinhos, tá? Foram 5 anos maravilhosos. Não trocaria por nada a vida que eu tenho hoje, ao lado do meu marido, dos meus filhos. E eu vejo que Deus abençoou muito a minha vida, trazendo ele pra mim e assim eu pra ele, né? Os nossos filhos, o nosso casamento. E eu vejo muito reflexo de Deus na nossa vida, tá bom? Pra quem aí tá querendo casar, tá pensando em casar, gente, é um sonho.
pesquisem direitinho, vê o tratamento que vocês vão ter na hora de contratar as coisas, porque aquela pessoa que sonha junto com você é o que vai fazer acontecer. Às vezes a pessoa pensa muito em dinheiro, pensa muito e às vezes na hora o seu casamento não vai sair do jeito que você quer. Então, vê certinho o atendimento que vai te encantar, que a pessoa vai sonhar junto com você, vai fazer acontecer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, um bate-papo, deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.